Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso aulão de hoje, que é dia 16 de fevereiro de 2025, tá? Só para você situar, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo link do YouTube, a gente é a parte 2 desse documento aqui, ó, orientação normativa, tá? De registro na educação infantil. Então, no dia de domingo a gente tem um aulão, né? E a gente, para não fazer 4 horas de gravação, a gente faz 2 horas de aula, dá uma parada e retoma. Então, a primeira parte eu vou chamar de parte 1, da orientação normativa de registro na educação infantil, e essa segunda parte, parte 2. Nessa segunda parte, o diferencial que no final a gente vai corrigir algumas discursivas de algumas alunas aqui da turma, de um outro tema que a gente estava tratando, que no caso era o currículo da matemática, ensino fundamental, tá? Aí a gente vai retomar aqui do slide 16, certo? E agora nós estávamos falando sobre o planejamento contínuo no trabalho docente, falamos das cartas de intenções, falamos do diário de bordo, né? E agora a gente vai tratar sobre registros para a comunicação do trabalho pedagógico. Tá, então, o registro para a comunicação do trabalho pedagógico auxilia na visibilidade do que é desenvolvido e realizado com bebês e crianças e serve como material de estudo para os profissionais da unidade. Deixa eu só avisar aqui para as meninas, ó, já estou na aula, ó, para elas verem, viu? E como é aula ao vivo, gente, a gente, né, tem essas paradas, né, a gente mesmo que está no YouTube, mas é uma aula gravada que a gente disponibilizou no YouTube, tá bom? Por isso que você veio mexendo no celular, me comunicando no chat aqui com o pessoal, né? Que a gente é uma aula ao vivo que está sendo gravada e a gente disponibiliza ela lá no nosso canal do YouTube, tá? Aí, tem esse registro para a comunicação do trabalho pedagógico, então ele, para que serve, né? Ele auxilia na visibilidade do que é desenvolvido e realizado com bebês e crianças e serve como material de estudos para os profissionais da UE, né? Então, ele serve para você repensar e refletir sobre as práticas docentes, né? Então, a partir dos contextos das UEs e dos territórios, dos objetivos pedagógicos e dos interlocutores, apresentamos a possibilidade de registros para a comunicação a serem construídas e legitimadas pelas UEs. Então, essa comunicação é para diversos atores. Nesses registros é para se comunicar com diversas pessoas, diversas instituições, tá? Então, é, os murais, painéis, paredes e muros são suportes para a comunicação entre diferentes sujeitos da comunidade educativa, entre crianças do mesmo grupo, crianças de outros grupos, familiares, docentes, gestores, demais funcionários e comunidade local. O trabalho intencional com estes suportes favorece a comunicação do trabalho pedagógico que é realizado, mantém a memória do caminho percorrido, revela criações e construções, promove a interação com diferentes linguagens de expressão e também contribui para a formação estética de bebês, crianças e adultos. Então, eu achei de extrema importância destacar isso aqui, ó, tá? Porque está dizendo aí comunicar para quê, né? Para quê? Para manter a memória do caminho percorrido, para revelar criações e construções, né? Então, para que você vai registrar? Qual que é o sentido disso? É só para preencher papéis burocráticos exigidos para o SME? Não, né? Então, você tem aí um objetivo, uma intencionalidade desses registros, né? Historicizar, manter a memória desse percurso, né, dos processos
de ensino-aprendizagem, revelar criações e construções, promover a interação com diferentes linguagens de expressão, porque deve aparecer nesses registros diferentes linguagens de expressão. Por quê? Porque as crianças aprendem a partir das múltiplas linguagens, a partir de diversos contextos. Oi, Josefa, quer falar alguma coisa? Josefa? Ai, obrigada. Com diferentes linguagens de expressão e também contribui para a formação estética de bebês, crianças e adultos. A documentação cobre as paredes da escola como a segunda pele, convida a sentir-se ou tornar-se parte com os outros das experiências, das histórias. Sugere a possibilidade de ver valorizado o que vai ser vivido. Peraí. Uma documentação que dá forma aos valores da memória e da narração como direito e qualidade vital do espaço educativo. Então, olha, então essa documentação, né, ela é uma documentação que dá forma aos valores da memória e da narração como direito e qualidade vital desse espaço educativo. Eu também. Tudo isso de que eu... Desculpa, não tem problema não, José. Sem problemas. Tudo isso que eu vou colocando aqui, eu vou colocando em destaque, serve para, de repente, você fazer alguma discursiva, para você responder questões. Você vai ver. Tem coisa aqui que a gente já falou, que já foi falado, que daqui a pouco a gente vai responder algumas questões e que vocês vão relembrar aí, né, esse conteúdo trabalhado, tá? Então, o formato de curso que eu gosto de fazer, mesmo ele sendo muito analítico, né, que tem gente que acha que é muito analítico, demora demais, mas, assim, eu procuro seguir como o cérebro processa as informações. Eu sei que é chato, é moroso, é cansativo, mas o que adianta eu trazer aqui uma tonelada de informação, falar, e não construir isso junto com vocês, né? Então, esse formato que eu faço aqui, ele é, sim, moroso, ele é, sim, cansativo, repetitivo, mas vejam, eu repito as informações em diferentes contextos, né? Aqui vocês têm a possibilidade de ver a gravação, você tem a possibilidade de responder questões de estudo, você tem a possibilidade de responder um Google Forms, você tem a possibilidade de treinar na discursiva o mesmo assunto, demora, mas é eficaz e eficiente, tá? Eu sei por mim, falo por outras alunas que já passaram por mim e que já estão concursadas nos seus devidos cargos. Então, eu não estou falando ao vento, estou falando uma coisa concreta que, de fato, ajuda, tá? Aí você tem imagens, né? Você também pode comunicar a partir, essa documentação pedagógica, ela também é construída a partir de imagens. Fotos, vídeos e produções infantis. Fotos, vídeos e produções infantis devem revelar as aprendizagens, vivências e experimentações de bebês e crianças, evitando-se, portanto, fotografias posadas e sem objetivo definido. Vídeos de apresentações ensaiadas e produções infantis idênticas, que apenas reproduzem gestos e não dão visibilidade, né? Que, na realidade, né, para que servem os fotos, vídeos e produções infantis? Né? Precisam dar visibilidade para a expressão das crianças de forma autoral. Então, deve ser um processo natural, não pode ser uma coisa ensaiada, porque você tem que registrar a partir da ótica da criança, e não a partir da ótica do adulto. Ai, coloca a mãozinha assim, né? Ai, faz pose, dá um sorriso. Não, você tem os registros, ele tem que evidenciar os processos vividos, tá? Então, as imagens devem ser fontes de comunicação e documentação do trabalho desenvolvido. Dessa maneira, as imagens, como registro pedagógico, possuem características próprias que servem para fins específicos na educação infantil. Então, quais são
esses fins, né? As imagens, como registro pedagógico, servem para quê? Inserir as famílias responsáveis no processo educativo dos bebês e crianças, revelar percursos de aprendizagens, contar histórias ou narrativas para as famílias, bebês, crianças e educadores, com o objetivo de refletir sobre suas práticas. Incentivar a participação dos bebês e das crianças na construção dos registros imagéticos, fílmicos e pictóricos, favorecendo a criação de memórias e vínculos afetivos. E ser um material que favoreça o planejamento e a construção das avaliações dos bebês e das crianças, né? Eu quero dar um exemplo aqui de uma das alunas aqui que participaram da mentoria 3, inclusive ela está esperando ser chamada no concurso, também é uma das que passou de PEI, né? De janeiro do ano passado, ela passou pela cota e passou bem. Se ela não já foi chamada, eu vou ter que perguntar para ela. Ela deve estar ali na porta, que era Tatiane, Tatiana, parece. Aí ela disse assim que o curso, ela tinha um bebê, imagina, um bebê, e ela estava estudando para o concurso. E ela disse que aprendeu, a visão que ela tinha com relação ao bebê desprotegido, que não tem bagagem, que não sabe de nada, que é uma tábula rasa, ela mudou totalmente. Até a forma como ela conduzia com o filho dela. Era um bebezinho, na época era de ano passado, acho que ele tinha, né, meninas, 1 ano, vocês lembram? Vocês lembram da Tati, que tinha um bebê, uma menina negra, magra, não sei se vocês lembram dela. E aí ela comentou, né? Tô fazendo, né? Falando por quê? Porque essa é a imagem que você tem que ter da criança e do bebê na atualidade. Você quer alguma coisa, César? É meu filho, gente, invadindo o nosso estúdio de gravação. Dá um tchau para a câmera, César. Oh, Jesus. E aí você vai ver no YouTube gravado, mas não tem problema. É assim mesmo, né? Ao vivo, né? Aí, gente, é essa a visão que vocês têm que ter da criança, né? Uma criança espontânea, uma criança que produz conteúdos infantis, ela produz, o nome escapou da minha... são produções infantis, né? A partir da ótica da criança. Então, não pode ser algo que o adulto decida e tem que refletir o processo, só isso. Então, por isso que tem que ser espontâneo, por isso que tem que ser autoral, tá? Continuando, eu dei exemplo da Tati porque me marcou assim, né? Ela falando da visão que ela tinha com relação à criança e depois dos estudos, né? A visão que transformou até a forma dela se conduzir como mãe, entendeu? De saber que o filho dela era capaz, que ela não precisava dele o tempo todo, dela o tempo todo, 100%. É assim, porque eles são capazes dentro, né? Dentro, claro, das características e necessidades deles, certo? Aí, vamos lá. E a gente falou aqui dos fotos, filmagens, né? Vídeos. Aí, as redes sociais, né? As redes sociais institucionais, elas são usadas, tanto é que as crianças, todo início de ano é assinado o termo de imagem, né? Você pode usar o termo de uso de imagem, de som e imagem, né? E essas redes sociais institucionais são instrumentos para dar visibilidade, ao trabalho desenvolvido pela unidade. Na pandemia que a gente viu, né? Viramos youtubers, todas nós viramos youtubers. A gente tinha aí que todo dia postar, né? Atividades no WhatsApp, atividades nas redes sociais, né? Acho que foi um empurrão, né, para que a gente pudesse adentrar, né? Nós já tínhamos acesso, nós já tínhamos hábito, mas aí usar isso como ferramenta do processo educativo na educação básica, na educação infantil, para nós foi um impacto enorme. Agora não, agora a gente já está acostumado já, né?
Eu, de tanto gravar que eu já, para mim, tem 6 meses gravando, né, praticamente. Aí, mas assim, lá na pandemia foi difícil para mim. Eu não queria aparecer, entendeu? Não me sentia bem. Eu fazia as atividades, mas não aparecia. E aí isso, eu tô adorando estar podendo dar essas mentorias, porque é um treino, viu, gente? Ó, gente, eu já descobri isso na vida, tudo é treinável, né? Então, essas redes sociais, elas dão visibilidade ao trabalho, né, da unidade, mas privilegiando, né, o protagonismo infantil, certo? Ó, privilegiando, né, o protagonismo infantil, tá? Auxiliando a troca de experiências entre educadores e facilitando a comunicação com as famílias responsáveis, divulgando o cotidiano da instituição e reiterando sua função pública e política, né, das unidades, tem a função pública e política, as crianças e famílias responsáveis podem acessar esses registros em diferentes tempos e espaços, dialogar com suas experimentações descobertas e ter suas memórias compartilhadas com seu grupo social, ampliando as leituras dos trabalhos apresentados. Mas serve até de inspiração, né? Quantas vezes eu olho, entro no YouTube, vejo às vezes eu, sei lá, estou sem ideia e nossa, a internet, gente, para quem quer aprender, é uma ferramenta assim extraordinária, extraordinária. Para nós mulheres, então, eu acho que foi libertador, porque a gente não deixa de ser mãe, não deixa de cuidar das nossas famílias e não deixa de estudar. Estamos aqui, ó. Meu filho está ali brincando, estou bem, sei que ele está bem, desligou, a gente já vai, né, viver nosso dia a dia. Eu acho libertador. É claro, para quem sabe usar da forma correta, né? Para quem não sabe usar, é um estrago. Consideram-se como canais importantes de rede social aqueles que remetem à ideia de comunidade via web. Gente, só dá licença um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha aqui, viu? A gente começa a falar muito, dá uma coceira na garganta. Então, considere como canais importantes de rede social aquelas que remetem à ideia de comunidade via web, blogs, sites, perfis no Facebook e Instagram, tá? Devido à sua abrangência. O cuidado com a exposição deve ser ainda mais meticuloso, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que se grava, como se grava, né? Por isso que tem que ter uma intencionalidade docente, uma organização daquilo que se quer fazer. Pautados nos princípios que regem o projeto político-pedagógico, preservando bebês, crianças e adultos de constrangimentos. Aí vou separar aqui para ficar melhor para você aí didaticamente, ó. As publicações devem ser construídas respeitando as normas estabelecidas com a equipe educativa, em conformidade com o ECA, e bem contextualizada com o uso de legendas ou textos que podem passar por revisões combinadas. O uso da imagem nas redes sociais deve ser previamente autorizado e as fotografias devem privilegiar o foco nas atividades, não a criança ou o bebê em si. Quer dizer, privilegiar o processo, né? Privilegiar o fazer infantil, as memórias infantis, as produções infantis, né? As crianças são produtoras e coprodutoras de conhecimento, tá? A criança na atualidade, ela deve ser vista como alguém capaz, ativo, dinâmico, que que consegue modificar o ambiente no qual ele está inserido, ele é capaz disso, tá? Então, a gente tem que ver essa criança como, primeiro, um indivíduo que tem direito de aprender, que tem que ter seus direitos de aprendizagem garantidos. E para ter esses direitos de aprendizagem garantidos, eu tenho que ver essa criança, esse bebê, como um indivíduo capaz de produzir culturas infantis, tá? Ele tem que ser capaz, né, para ter os direitos de aprendizagem garantido, tá? Ele é capaz. É assim que se considera a criança nos dias atuais. Não é uma tábula rasa, não é um ser totalmente frágil, que depende 100% da gente. Não, não é assim, né? A gente que estudou autores aí
da educação infantil, né? A Falck, Loris Malaguzzi, dentre outros aqui que eu não tá vendo na minha cabeça agora, sabe que as crianças são capazes e sabem fazer coisas de acordo com a faixa etária que ela tá. Até o bebê recém-nascido, ele já nasce capaz de algumas coisas. Então, a gente deve considerar eles indivíduos capazes, indivíduos produtores e coprodutores de culturas infantis, tá? A agenda, né, que é a tão famosa agenda que a gente usa na educação infantil e tão importante para a comunicação, né? É um instrumento de registro que favorece a comunicação entre a unidade escolar e a família, responsável pelos bebês e crianças. Na prática, é um canal diário e direto para compartilhamento de avisos, recados, informes gerais, coletivos ou particulares, que tratam das mais diversas temáticas. Por isso, é comum que os professores atuem no processo formativo para que as famílias e responsáveis acompanhem o uso da agenda diariamente. A agenda comunica o princípio pedagógico da UE que pautam as atividades, oferecem devolutivas sobre encontros, eventos ou propostas mais específicas, relatam acontecimentos marcantes ao grupo e registram fatos individuais, né? A escola que eu trabalho, a gente costuma colocar um calendário mensal do que vai acontecer na escola. Teve um encontro, pós-encontro, a gente costuma tecer comentários, agradecimento pela presença dos pais, né, nos encontros, nas reuniões. Então, eu particularmente, né, que estou há 24 anos atuando aí na educação infantil, eu gosto de usar para historicizar também os processos, né? Mas, claro, às vezes não dá tempo de escrever em todas as agendas, então eu seleciono uma naquele dia e falo daquilo que foi feito, como é que a criança reagiu individualmente, como é que reagiu em grupo. Uma, né? Porque às vezes por 20 você não consegue escrever, não dá tempo. Mas uma dá. E aí essa também é um canal importante, tanto para essa comunicação geral, né, de recados gerais, mas tanto para historicizar também os momentos vividos dentro da unidade escolar, tá? Aí a gente falou de diário de bordo, né? Falamos de agenda. Agora, caderno de passagem. Caderno de passagem trata dos registros do cotidiano de bebês e crianças e tem por objetivo a comunicação dos professores que trabalham com a mesma turma em períodos diferentes. Possui um caráter informativo para registro de recados importantes, lembretes ou algum fato marcante ocorrido naquele período. Também deve conter informações relacionadas à saúde e bem-estar do bebê. Tá? Então, é um caderno de comunicação entre as professoras, né? Até para dar continuidade às intenções pedagógicas, para não ter ruptura das intencionalidades, né? E aí, claro, você comunica a saúde, o que aconteceu de manhã, aí você deixa registrado o que aconteceu à tarde para a professora na manhã seguinte ver, diz o que foi trabalhado pela manhã, para você poder ou dar continuidade, ou fazer com que aquela atividade que foi feita de manhã tenha outros desdobramentos, enfim. O caderno de passagem ele é de extrema importância, né? Um professor módulo que entra na sala consegue olhar aquele caderno de passagem e pensar em atividades de acordo com aquela turma, né? Porque o caderno de passagem revela as características daquela turma, as intencionalidades docentes daquele professor, professora. Uma vez que a mudança de docente em cada turno não pode gerar ruptura nas ações educativas, o caderno de passagem é, na sua potencialidade, um espaço de troca, diálogo e parceria que traz unidade para a vivência da criança no ambiente educativo e pistas de acontecimentos significativos nos desafios diários e nas conquistas, servindo tanto para reflexão sobre o que foi experienciado quanto para futuras intervenções. Aí você faz anotações que você acha pertinente, o que você observou, e aquilo ali também serve de registro, tanto o diário de bordo lá, que tem as intencionalidades, e aqui, lá você coloca as intencionalidades, e aqui, aquilo que foi vivido, né? As intencionalidades que você colocou em prática e que você observou na criança, né? Olha, eu tive tal intencionalidade, as crianças reagiram de tal forma, então você pode estar colocando aqui nesse caderno de passagem, tá? E depois servir isso, né?
De repente, você fez um registro individual, um, um registro individual de uma criança específica, um registro sobre como o grupo comportou naquele dia, e aí aquilo ali serve de subsídio para você fazer o relatório descritivo semestral, que ocorre tanto no meio do ano, quanto no final do ano, tá? Tá, que já falei. Caderno de passagem, caderno de observação e registro do bebê e da criança. É muito caderno, viu, gente? É muito caderno. A observação docente é essencial para o processo de acompanhamento das aprendizagens e dos desenvolvimentos infantis. A partir da observação, o professor pode, a professora, o professor pode levantar propostas direcionadas para o desenvolvimento integral de bebês e crianças. Dessa forma, esse momento do registro será fundamental para reunir elementos a partir dos quais será possível promover reflexões sobre a prática da interlocução com a gestão, ficando claro no projeto pedagógico, que é a observação e o registro, fazem parte do fazer pedagógico da unidade, tá? Então, tipos de registro. Você pode, né, você pega um caderninho ali só para marcar as observações, né? Dos bebês, das crianças. E é uma observação atenta, criteriosa, né? Por quê? Porque o professor da educação infantil, a professora da educação infantil, ele é um observador participante. Gente, na educação infantil é impossível o professor ser só um mero transmissor de conteúdos. Professor nenhum, né? Se a gente olhar pela perspectiva dos documentos atuais, professor nenhum não é mais um mero transmissor de conteúdos, né? Ele é um mediador do objeto de conhecimento entre, né, ele é um mediador entre a criança, o estudante e o objeto de conhecimento. E aí ele mostra caminhos, né, ele faz, vai trilhando caminhos juntos, né, de forma, junto com as crianças, junto com os estudantes. Então, deixa bem claro que... Então, essa observação, ela é sempre participativa. Que, assim, o professor da educação infantil, a professora, ele brinca e atua o tempo todo ali. Não tem como, gente, é impossível. Você não tem como você não participar ali das atividades, né? Individual, né? Então, esse registro individual, o foco da observação é apenas um bebê ou de uma criança no processo investigativo. Você observa um bebê apenas. As reações dele com relação às atividades propostas, a reação deles com relação aos espaços, a reação deles com relação às interações. Então, são diversas observações que você faz individualmente. As observações com relação à comunicação, porque um bebê, mas o bebê de 3 meses se comunica? Claro que se comunica, através do olhar, do choro, do balbucio, né? O bebê de 1 ano se comunica? Claro que ele se comunica, através dos gestos, apontando, né? Do sorriso, das expressões, né? A gente não se comunica só através de palavras, a gente tem outras formas, não só verbalmente, mas ou a gente tem outras, os bebês têm outras formas de comunicação, tá? E aí você observa as crianças a partir de pequenos grupos, e tudo isso você vai registrando. Né? Meu Deus, mas eu vou conseguir isso todos os dias? Não, você vai... hoje eu vou registrar, essa semana eu vou observar as crianças individualmente, né? Isso não impede de você ver alguma coisa do grupo e registrar, não impede, é que assim, você tem uma intencionalidade naquela semana e que você quer observar as crianças individualmente. De repente, naquela outra semana, não, agora eu vou observar em pequenos grupos, né? Como é que ela age no grupo de 2, 3 crianças? Sugere-se no máximo 3 crianças, quando são apontadas as preferências sociais no grupo, as escolhas narrativas, fala das crianças, gestos infantis, quais papéis que elas ocupam quando estão em grupo. Tem crianças que já são lideranças natas, já assumem a liderança nas brincadeiras, tem crianças que são
mais reservadas e que assumem um papel mais passivo naquelas brincadeiras. Elas aceitam esses papéis, né? Por características pessoais mesmo. Por, né? Elas já revelam as características. E aí nós, professores da infância, da atualidade, cabe a nós sempre procurar organizar tempos, espaços, materialidades e interações para que as crianças consigam desenvolver as suas diversas habilidades. E as habilidades também são desenvolvidas. Assim como eu falei para vocês que na pandemia eu não apareci em vídeo nenhum e agora eu estou aqui há 6 meses gravando diariamente. Então, tudo é treinável nessa vida. Tudo é treinável nessa vida, tá? O coletivo do grupo proporciona visibilidade às relações sociais entre bebês e crianças, suas descobertas. Fotográfico, as fotografias podem revelar os processos de aprendizagem e descobertas significativas. Fílmico, facilita o acompanhamento das experiências vividas pelas crianças. E o áudio anuncia as falas e conversas permeadas de descobertas. Então, é mais uma forma que você tem aí, mais um registro, um tipo de registro que você tem para compor a documentação pedagógica, tá? Então, tudo isso, né? O diário de bordo, o caderno de passagem, o caderno de observação, a agenda, tudo isso compõe a chamada documentação pedagógica na educação infantil, que serve para quê? Para comunicar o processo vivido pelas crianças, o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí também subsidia na formação dos professores, subsidia para a reflexão das práticas docentes, certo? Tudo bem, meninas? Até aqui a gente já está quase finalizando esse conteúdo, já vamos para outro, tá? Falta pouquíssimo agora. Ó, registro para avaliação das aprendizagens, certo? Deixa eu ver se alguém aqui colocou alguma coisa. Tá. Segundo a orientação normativa número 1 de 2013, que é um documento também que a gente vai revisitar, que é a mãe desse aqui, né? Essa aqui é a filha. Esse documento aqui já é um segundo momento, que primeiro teve a orientação normativa número 1 de 2013, que tratava sobre avaliação na educação infantil, tá? Então, segundo a normativa número 1 de 2013, né, ela foi elaborada em 2013 e publicada em 2014. Tá? O relatório descritivo é o documento que comprova a frequência dos bebês e das crianças na educação infantil. E esse deve ser encaminhado à fase etapa seguinte, EMEI, o MF. Como parte da documentação pedagógica, afirmamos nessa orientação normativa que o relatório, esse relatório descritivo que é feito semestralmente, tanto no meio do ano quanto no final do ano, ele é um instrumento de avaliação do desempenho, avaliação do desempenho / desenvolvimento das crianças na educação infantil paulistana. Então, esse registro individual, esse registro para avaliação das aprendizagens, ele é esse instrumento que avalia o desempenho e desenvolvimento das crianças. Tá? O relatório deve conter, no mínimo, o percurso realizado pelo grupo decorrente dos registros semestrais. É a primeira coisa que a gente coloca no relatório. Então, o percurso do grupo. Como é que aquele grupo se desenvolveu ao longo do semestre? Então, você coloca ali o grupo. E esse registro, ele é igual em todos os relatórios. Isso para quem não está na rede, né? A gente faz um percurso do grupo, né? A gente observou o grupo 6 meses. E tem muita mudança, a mudança é brusca, porque as crianças, elas se desenvolvem muito rápido. E aí, depois, o percurso realizado pela criança individualmente nesse processo. Como é que aquela criança, né? Aí você vai falar especificamente do desenvolvimento daquela criança. Anotações contendo falas, aí você coloca as falas, outras formas de expressão da criança que reflitam a sua autoanálise. Se criança, gente, que entra no MG2, não fala uma palavra. Quieta ali, não verbaliza, você não sabe, você nem escutou. Chega no, sei lá, você fica 3 meses, 4 meses sem escutar a voz da criança. Gente, quando chega no meio do ano, essa criança está tagarelando.
virou poliglota. É incrível como é rápido o desenvolvimento delas, né? E o quão fundamental é elas viverem socialmente, né? Com outras, se socializarem, se relacionarem, né? E interagirem com outras crianças, outras famílias, outras culturas. Elas aprendem muito rápido, tá? Anotações contendo as falas, já falei, letra D, parecer do educador, fundamentado nas observações registradas no decorrer do processo, né? Você fala, porque assim, é um relatório, gente, dependendo, 2 páginas não dá, porque você vai falar do percurso do grupo, vai falar da individualidade de cada criança e como as suas intencionalidades contribuíram para esse desenvolvimento. Então, você coloca ali no meio, né? Que a criança, no início não falava muito, mas no final, né, ao final do primeiro semestre, percebeu-se que a criança adquiriu um vocabulário mais amplo. Fico feliz com esse avanço, pois uma das minhas intencionalidades foi ampliar o repertório das crianças, com contação de histórias, roda de música, roda de conversa, assistindo a filmes infantis, entendeu? Então, tudo isso é um relatório complexo de se fazer, se você levar ao pé da letra. Se você levar ao pé da letra, eu sou uma pessoa muito analítica, e aí, eu tomo cuidado, porque senão eu vou escrever um livro para cada criança, né? Que eu tenho o hábito de escrever muito, tá? Parecer da família, quanto às suas expectativas dos processos vividos, né? Também tem lá no final do relatório, a família participa das reuniões, participa das atividades propostas, né? E aí ela dá a opinião final ali sobre o que ela pensa do desenvolvimento do seu filho, da filha, né? Da criança que ela é responsável. E a F, observações entre a frequência da criança da unidade, como indicador de interferência no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, a criança que falta muito, reflete muito sim no desenvolvimento, e outras informações que a gente julgar necessário aí, tá? Então, a gente falou agora da avaliação, né, que é feita a partir desse registro descritivo, né? Vamos ver aqui, o portfólio, acho bacana também, só que assim, eu não gosto daqueles portfólio que você chega no final do ano, corre ali uma semana para fazer. Eu gosto de construir o portfólio ao longo do ano, né? Dá um trabalho lascado, mas eu acho muito mais fácil do que ficar se matando na última semana, né? E aí a adaptação, aí você tirou algumas fotos, teve algumas atividades, você já cola ali no portfólio, sei lá, né? Isso aqui eu faço isso, tenho outras pessoas que vai colando nas atividades, colando os processos vividos ali e vai comunicando já diariamente, semanalmente, né? Como eu gosto de dar um presente para a família no final do ano, eu gosto de ir guardando, né, em forma de uma pasta, por exemplo, e colando as fotos, fazer um pequeno filme com diversas atividades, diversos processos educativos ao longo do ano, entregar um QR Code com esses processos, com essas filmagens, com essas fotos, sabe? E aí, porque esse portfólio você pode fazer do jeito que tem N possibilidades. Não tem uma regra para seguir, tá? Ó, o portfólio. O portfólio é um instrumento de registro que retrata o percurso do bebê, da criança ou do grupo durante o ano, que mapeia as aprendizagens, descobrindo a diversidade implícita de cada um, e respeita as diferenças e assegura a análise e reflexão do trabalho desenvolvido durante um período de tempo. O portfólio individual registra os percursos, as reflexões e as memórias dos bebês e das crianças ao longo do ano, interações com o grupo a que pertencem, bem como as reflexões docentes sobre esses percursos. O portfólio do grupo pode ser uma espécie de blocão, álbum. Essa Osteto, lembrei agora, ela foi cobrada no concurso da VUNESP, tá? Essa Osteto, da VUNESP. Lembra que eu falei para vocês que, ó, tá no documento, hein? Tá no documento, ó. Deixa eu ver isso aqui da VUNESP. É que as coisas vão indo e voltando no meu cérebro, sabe?
E acho que ela falava sobre arte, né? Educação infantil. Quer ver? Tô doida, né, gente? Do nada eu paro. Ó, deixa eu ver os autores aqui, ó. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Roque Freitas. Ou se não, foi no próprio Posteto. Essa mulher aparece bastante, hein? Bom, não tô achando, não. Mas ó, é assim que eu vejo, assim. Eu vejo autores que são citados demais, eu fico de olho nesses autores, sabe? Ó, então o portfólio pode ser um blocão, álbum, caderno ou pasta. Eu gosto de fazer pasta, no qual vão ser anotadas as histórias, descobertas e experiências vivenciadas pelos grupos. Eu acho muito mais fácil do que ficar se matando na última semana para fazer, sabe? E eu gosto da mãozinha da criança, não gosto de ficar floreando, não. Eu gosto de colocar aquilo que realmente aconteceu, a mãozinha, os riscos e rabiscos das crianças, as produções infantis mesmo, sabe? Eu não gosto de ficar inventando coisa, não. Gosto da produção da criança. Registros para formação. Então, nós falamos, né? Dos diversos tipos de registro, certo? Diário de bordo, caderno de passagem, os portfólios, as agendas, né? E aí, a gente agora vai os registros para formação. Para preservar a memória coletiva dos sujeitos registrados em reuniões formativas, né, reuniões pedagógicas, reuniões para análise coletiva de registros, horário, né, para isso que serve, horário coletivo individual e projeto especial de ação, para os profissionais das unidades diretas. E os registros dos encontros deverão ser feitos em livros oficiais, constando as discussões, decisões e aprofundamentos, né? Registro de reuniões formativas, PEA, Projeto Especial de Ação. Esses registros deixam marcas e memórias a serem revisitadas, revisitadas sempre que necessário aos educadores e formadores, na busca de significações e ressignificações para suas práticas. Então, esse material deve ser compreendido como revelador de uma história acerca do percurso formativo individual e coletivo, e que, quando compartilhado, constrói a identidade daquele grupo rumo a uma prática cada vez mais fortalecida. Então, ó, né? Ó, em resumo, para que serve esse registro para a formação? Ele deve ser compreendido, né? Como revelador de uma história acerca do percurso formativo individual e coletivo, que quando compartilhado ali na reunião, né, você compartilha ali, constrói a identidade daquele grupo rumo a uma prática cada vez mais fortalecida. Quem participa dos PEAs na rede direta ou dessas reuniões formativas na rede indireta, sempre tem um registro que são revisitados sempre, para ver o que foi discutido, o que acrescentou no grupo, quais os percursos que podem continuar, quais que precisam mudar. Então, e isso reflete na nossa prática diária nos espaços das unidades de educação infantil, tá? Reuniões pedagógicas, né? São encontros formativos previstos em calendário escolar, devendo ser espaços de estudo e reflexão sobre o trabalho educativo das UEs, reorientando o trabalho pedagógico das unidades, revisitando o PPP. Esse espaço de formação precisa contemplar todos os profissionais da unidade. A reunião pedagógica é um espaço privilegiado para tomar decisões, discuta e reorganização do trabalho. Por fim, aí acho que está aqui, por fim, aí vem aqui, ó, para a gente poder estudar as questões. Deixa eu ver aqui, isso. Tá? Formação permanente e serviço para os docentes, tá? Nas unidades diretas, dependendo da jornada de trabalho docente, é assegurado os professores horário de estudo remunerado, que ocorre de 2 a 4 vezes por semana, com duração de 1 hora ou 1 hora e meia, né? 1 hora para quem é PEI e 1 hora e meia para quem é PEIF. Parte desse tempo é obrigatoriamente dedicado aos registros dos encontros. Lembrando que PEI, professor de educação infantil, trabalha no 6, especificamente, e o PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental 1, que é o concurso para o qual você está estudando, né, tem a GEIF, então é de 1 hora e meia a GEIF, tá? O PEA, que é o Projeto Especial de Ação, estou aí no segundo parágrafo,
é o espaço privilegiado para a formação permanente, para a reflexão e a ressignificação das práticas pedagógicas e para o estudo das orientações advindas da SME, mediada pela coordenação pedagógica. Então, os registros do PEA, eu deixei até de amarelo, ele deve contemplar a pauta do dia do estudo, fazendo referência ao tema e o embasamento teórico do encontro e explicitar as impressões do grupo, as reflexões e possibilidades de ressignificação das práticas cotidianas. Registros adequados do PEA são reveladores do percurso do grupo e não mera síntese de um texto lido. A dinâmica dos grupos também podem e deve extrapolar a leitura de textos para vivências, uso de recursos audiovisuais, tarefas e pequenos grupos e principalmente articulação com a prática pedagógica, tá? E último assunto, cartas pedagógicas. É que a menina não está aqui para ela falar com a gente, né? A carta pedagógica é feita pelos gestores, tá? Não é pelos professores não, tá, gente? Né? Tem lugares aí que ficam pedindo, né? Não vou falar outro nome, para que os professores façam cartas pedagógicas, mas a carta pedagógica é feita pelos gestores, para comunicar para outro gestor, de repente está mudando de gestão, e essa carta pedagógica ela é deixada lá para que o próximo gestor ele saiba o que está acontecendo na unidade. Então, da mesma forma que o semanário tende a se tornar um diário de bordo, acreditamos que a escrita de cartas pedagógicas demonstra um acolhimento dos atuais gestores para com os novos que chegam à unidade, tá? É importante que os coordenadores pedagógicos, diretores, quando mudarem de UE, escrevam a carta para o próximo gestor, contando como foi o percurso formativo e organizacional da unidade no ano corrente, para que esse percurso seja conhecido pelo próximo gestor e possa ser considerado para as proposições do ano seguinte. Mesmo quando não há mudanças de gestores, né, o exercício da escrita de uma carta torna-se uma atividade autorreflexiva, porque você pode revisitar. Se você continua como diretora, como coordenadora no ano seguinte, você pode revisitar aquela carta. Então, muito importante, assumindo o papel de uma autoavaliação do trabalho do ano. Em ambas as situações, é importante a retomada do plano de ação de cada gestor, tá? Então, acabou o conteúdo, vamos responder pergunta, tá bom? Vamos lá, gente? Essa caiu na FGV, é a questão 40. A questão 40, que tinha o tipo de prova, esqueci, mas, bom, eu peguei a questão 40 da FGV, de uma das provas, tá? Ó, vamos lá, aí vocês vão responder junto isso aqui. Ó, isso aí tá de acordo com o conteúdo que a gente já estudou hoje, tá? Ó, de acordo com a orientação normativa para registro na educação infantil, SME/COPED 2020, o registro escrito da professora, do professor, e a devolutiva por escrito da equipe gestora garantem a reflexão crítica sobre a prática e excelência do trabalho docente e a documentação pedagógica? Aí vocês vão dizer para mim, tá? Vocês acham que sim ou que não aqui? É a leitura? A Adma já deu a opinião dela. Ela acha que é a C, né? Ó, a formação contínua, a excelência do trabalho docente, o controle da documentação exigida pelas diretorias de ensino? Sim ou não? Tá certo ou tá errado, B? Pessoal, por favor, participe. Errada, né? Porque não é para que. Então, Adma, mas espera. Espera, porque assim, nem sempre o registro vai, a reflexão sobre a prática e excelência do trabalho docente. Às vezes aquele registro, você vai olhar assim, poxa, eu preciso mudar de percurso. Você olhou aquele registro assim, eu assim, nossa, eu tive essa intencionalidade, mas está na hora de mudar, isso aqui não está dando certo. Então, nem sempre reflete a excelência do trabalho. Às vezes, aquilo ali é para você refletir, para você mudar de rota, certo? Então, presta atenção, tá? Então, a reflexão, considerando isso que eu falei, tá certa? Não, né? Porque nem sempre você vai garantir a excelência do trabalho docente. Às vezes aqui, o registro serve para você mudar de rota, que a sua prática não está
não tá dando certo daquele jeito, a sua intencionalidade. Então, A já tira. B, a formação contínua, beleza. A excelência do trabalho docente já está errado aí, porque nem sempre reflete. E o controle da documentação não é para mera burocracia, então a B já é considerada errada. E C, a reflexão crítica sobre a prática, beleza. A formação permanente, que é para você sempre se autoformar e sempre refletir. E também compõe a documentação pedagógica, tá? Vamos lá, essa é a C. Vocês acham que está certa ou está errada? A Josefa falou que está errado. A Adma falou que está certo. Na D, vamos lá. A gente já eliminou A e B. C, a gente está na dúvida. Os cursos de formação, o avanço no desenvolvimento das crianças e a documentação pedagógica. É para garantir os cursos de formação? É para garantir fazer curso. É para isso que serve? Tá vendo? A gente tem que... realmente, gente, essa questão... acho que umas 3 ali você fica, puta, e agora, né? E a E, a reflexão crítica sobre a prática, aí tá certo. A formação permanente, tá certo. E o controle da documentação exigida pelas diretorias de ensino é para eles controlarem a gente, esses registros? Não, é a C ali, ó, é para reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e a documentação pedagógica, tá? É para isso que serve, tá? Então, 40, letra C de casa, tá bom? Gente, essa questão aqui, ó, para o cara que não leu absolutamente nada, ele vai viajar na maionese. O cara que leu e não estudou a fundo, fica na dúvida 2, 3. Por isso que tem que ir ali, ó. Por exemplo, eu mando isso aqui no Google Forms para vocês depois, e aí vocês tentam gabaritar isso aqui, entendeu? Vai treinando, treinando, treinando. Por quê? Eles fazem umas jogadas assim, ó, para, né, complicar a vida do candidato, que deixa muita coisa parecida, né? É uma questão que você tem que dar um jeito de decorar ela. Porque pode aparecer num outro formato, mas aí se você dominou, que é para reflexão crítica sobre a prática, formação permanente, compor a documentação pedagógica, se você tem isso na cabeça, pode vir no formato que for a questão que você consegue responder, tá bom? Sim, mas aqui, ó, a formação permanente, você está falando de qual, Ana Paula Dias? O final muda, então, o final muda. Porque assim, ó, tem que ter a reflexão crítica sobre a prática, sempre. Oi? A C e a E, né? O final muda. O final muda. Diretoria e documentação pedagógica. Isso, Só que aí... Permanente, você acha que é uma das duas mesmo. Só que aí, na E você já elimina, por quê? Porque não é para você preencher a Sim. documentação exigida. Não é para... A finalidade não é essa. Sim. E não é para você mostrar a excelência do trabalho, pelo contrário, é para você refletir sobre a sua prática. Se você está indo bem, você continua. Se você está indo mal, você muda de percurso. Então, por exemplo, sabendo disso, você já tira a excelência do trabalho. Sabendo disso, que nem sempre reflete a excelência do trabalho. Às vezes reflete, poxa vida, eu tive essa intencionalidade, mas não está dando certo. Então, a excelência do trabalho já tira. Né? Então, sobrou a C, a reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e também compõe, né, a documentação pedagógica. Vamos aqui para essa questão aqui, ó. Ó, aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar melhor aí, tá? Peraí, deixa eu deixar bem centralizado aqui. Acho que eu vou dar uma diminuída aqui, é melhor. Quer ver? E trazer para cá, que aí deixa mais centralizado e aumentar aqui, ó. Ó. E aí eu dou mais uma diminuída. Aqui ele fica mais gordinho, mas fica mais certo de vocês, para vocês poderem enxergar aí maior, tá vendo? Ó, vamos lá. VUNESP, tá? 35 é a prova branca da VUNESP, tá? A prova branca é a do... Não, desculpa, a prova branca é FGV,
tá? E essa é que são 2 provas lá, agora, mas eu peguei certinho, o gabarito, tá certinho. Então, deixa eu já riscar aqui. É que você tem que tomar cuidado, né, com a prova e com o gabarito, né? Você tem que pegar a prova certa e bater com o gabarito. Gabarito 1, gabarito 2, né? Aí é a 35, tá? Ó, aí você vai analisar aqui, ó. Mini grupo 1. Percebemos que a maioria das nossas crianças veio do berço. Ó, leia os excertos a seguir. Excertos é pedacinho de texto, né? Leia esses pedacinhos de textos a seguir. Percebemos que a maioria das nossas crianças veio do berçário. E por isso, já conhece os espaços do SEI e a rotina também. Apenas 2 crianças estarão frequentando o SEI pela primeira vez. Diante disso, após lermos os relatórios de acompanhamento de aprendizagem do ano anterior, temos uma ótima referência sobre suas conquistas e aprendizagens. Mas e a Carla e o Enzo? Precisamos conversar mais detalhadamente para conhecer melhor as 2 famílias, perguntando um pouco mais sobre essas crianças. Isso aqui é do minigrupo, lá do SEI. Agora, o infantil 1 e 2, da EMEI. A partir das observações, questionamentos e interesses das crianças, vamos iniciar um projeto que ofereça a possibilidade de aprendizagem por meio dessas múltiplas linguagens. Também pretendo ocupar os territórios com as crianças, caminhar pelo bairro, visitar espaços culturais, bibliotecas, feiras livres, praças, parques, com a intenção de ampliar o repertório interagir com os espaços da comunidade. São Paulo, Orientação Normativa de Registro da Educação Infantil, página 36. Conforme o documento Orientação Normativa de Registro, ó, conforme o documento Orientação Normativa de Registro da Educação Infantil, da SME, os excertos exemplificam uma modalidade de registro voltada ao planejamento pedagógico. Trata-se, nos termos do documento, de trechos de... É caderno de passagem, gente, que aparece isso aqui? Sim ou não? Não. É prontuários da turma que aparece isso aqui? Não. É diários de bordo que aparece isso aqui? Não. Projetos pedagógicos que aparece isso aqui? Não. Cartas de intenções? Sim. 35, letra E de escola, tá? Mas o candidato só vai saber responder isso aqui se ele ler o documento, meu bem. Se ele ler o documento, tá? No caso, vocês, né? Vocês saberão. Então, 35, letra E de escola, certo? Agora vamos lá. Ó, essa é FGV e essas 2 últimas é VUNESP, tá? Retirei direto do concurso mesmo. Ó, VUNESP 2024. Instrumento de avaliação, ó, um instrumento de avaliação do desempenho, desenvolvimento das crianças na educação infantil paulistana, de acordo com o que afirma a orientação normativa de registro da educação infantil da SME é boletim individual? Bora, respondam. Sim ou não, gente? Não. O caderno da sala, de sala? Não. Avaliação bimestral? Tem avaliação bimestral no SEI? Não. A ficha de avaliação? Não. Relatório descritivo? Sim. Sim, Célia. Sim. Vou te pegar aí, Célia. Sim, isso mesmo, tá? Perfeito, é o relatório descritivo, tá? A gente estudou agora há pouco. Então, eu trouxe aí, vocês vêem que a gente respondeu, são as únicas 3 que eu achei de 2020 para cá, bem atualizado, até porque o documento é de 2020, não tinha como ter antes. Então, são as provas que caíram, você vê, ó, o peso que tem esse documento, ó, caíram 2 questões sobre o assunto, e FGV, como a FGV foi uma salada, nossa, nunca vi uma prova desse jeito, eles também cobraram, tá? Então, aqui finalizou esse conteúdo, agora vamos para a discursiva das meninas, tá? Aí eu vou salvar, Ctrl B aqui, e aí eu mando isso já no grupo, e mais tarde, acho que até 6 horas já está disponibilizada a gravação, que demora um pouquinho, né, para ficar pronta.
Aí eu disponibilizo. Agora eu vou parar a apresentação e vou pegar outra, tá? Só um minutinho. Para a gente ir finalizando o nosso aulão. Viu como passa? Passa rápido, gente. Tem que estudar, não tem jeito. Ó, o currículo da matemática. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu diminuir. E já eu vou... Já disponibilizo aí para vocês. Só um minuto. Deixa eu ver se foi. Acho que foi aqui. Agora eu vou só... E depois eu tenho que pegar da outra candidata também para jogar aqui, tá? Acho que eu já vou pegar já e já jogo. Peraí. Ó, então, a gente vai... O combinado hoje era da gente verificar, né? Então, assim, para você que está vendo essa gravação em outro momento, em outro dia, outro horário, nós estávamos vendo ao longo dessa semana passada sobre o currículo da cidade, componente curricular matemática do ensino fundamental. Aí a gente estudou a semana toda e depois eu dei um tema para as meninas fazerem uma redação. E aí propus que algumas me mandassem, quem quisesse, me mandasse para fazer a correção aqui ao vivo com vocês, tá? Aí eu fiz a correção das candidatas, a análise das discursivas das colegas, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui. Só que eu já vou aproveitar que uma outra colega mandou agora há pouco, eu já vou pegar e já vou colocar aqui, porque aí a gente já faz uma análise junto. Como não deu tempo de fazer antes, né? Deixa eu só pegar aqui da colega e eu já jogo aí, tá? Deixa eu ver se dá certo do jeito que eu tô pensando. Aí a gente faz uma análise dessa colega também. Aqui é ao vivo, gente. Aqui é tudo na hora. Ó, aí deixa eu ver se não deu. Deixa eu ver se vai dar aqui. Ah, deu. Aí a gente faz uma análise juntos, tá? Dessa da colega aqui. Aí, vamos lá. Vamos analisar aqui. Ó, o que eu trouxe. A temática, deixa eu ver aqui, que eu não estou aparecendo. Ah, tá. Ó, a temática que a gente trabalhou essa semana foi, né, relacionar o ensino da matemática na atualidade, né, que o currículo da matemática traz uma nova forma de ensinar matemática, segundo o currículo da cidade, componente curricular matemática, ensino fundamental. Então, você tem que relacionar o currículo da cidade da matemática, né? Relacionar a matemática na atualidade, você tem que relacionar a matemática na atualidade com educação inclusiva, educação integral e equidade. Para isso, você vai se basear no currículo da cidade, matemática e ensino fundamental. Então, você tem que falar sobre o que é a matemática na atualidade, relacionar com educação inclusiva, integral e equidade, considerando o documento currículo da cidade, tá? Aí, essa candidata aqui, ó, ela mandou para mim, eu acho que eu fiz ao contrário, eu quero ela aqui embaixo, ó, porque ela é a última. Isso. Porque eu analisei as outras, ó. Aí eu vou ler dessa candidata, tá? Eu não identifico o nome, que não tem necessidade, tá bom? Ela vai saber quem é, e aí vocês... eu vou fazer, e fiz os comentários, tá? Aqui, ó, essa candidata. Então, vamos ver como é que ela articula essas informações, tá? Eu vou ler ele completo para vocês, ó. Olha como é que ela articulou isso, olha como ela respondeu essa discursiva. O currículo de matemática acima descrito nos mostra que o ensino da matemática deve ser apresentado aos educandos de forma investigativa, baseando-se no conhecimento e cultura das crianças. Isso sugere que devemos ensinar a matemática baseada na realidade dos estudantes, para que assim venham a aprender a formar e criar hipóteses e resolução de problemas através de investigação. Com isso, devemos apresentar algumas formas de ensinar com o uso da tecnologia digital, podendo ser usado este recurso em todas as fases,
desde a educação infantil até os anos seguintes, podendo gerar uma aprendizagem que será baseada na realidade das crianças. Portanto, ao ensinar a matemática de forma extramatemática, problematizadora, estaremos garantindo e respeitando essas crianças como sujeitos de direito, estimulando um ensino voltado para o desenvolvimento de forma autoral dos educandos, formando crianças protagonistas de sua aprendizagem. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, o que essa candidata tem que tomar cuidado? Que esse currículo da matemática é do ensino fundamental, ele não vai da educação infantil, então você já perde ponto aí. Toma cuidado, tá? Segundo, lá no começo ali, cita o documento, né? De acordo com o currículo da cidade, componente curricular matemática, ou de acordo com o currículo da cidade, matemática do ensino fundamental, nos mostra que o ensino da matemática, na atualidade, mesmo que fique grande, mas ele sabe qual é o documento, ele sabe que você está por dentro do documento, você está se baseando nesse documento, tá? Então, é melhor você citar o documento adequadamente. Segundo, toma cuidado, não cita outras etapas que não sirvam para esse ensino da matemática, é só o ensino fundamental. Então, não vai desde a educação infantil até o ensino fundamental, que perpassa todo o ensino, todo o processo de ensino, perpassa todo o ensino fundamental. Toma cuidado, tá bom? Aí, esse conteúdo aqui, tá certo? Né? Ela citou as coisas certas? Tá dentro do currículo da matemática? Tá, mas dá para você melhorar mais. Faltou informação. Então, por exemplo, candidata, aqui, na introdução, candidata, ó, o que ficou faltando? Faltou falar que esse ensino da matemática é o dos dias atuais, né? Já que neste parágrafo você citou, baseando-se no conhecimento e cultura das crianças. Então, por exemplo, faltou você falar que o currículo da cidade trata dessa temática, né? E também, como você citou aqui, ó, baseando-se no conhecimento e cultura das crianças. Já que você colocou, você trouxe esses termos para embasar o ensino da matemática, que esse ensino da matemática deve considerar o conhecimento e cultura das crianças, você deveria ter falado também de educação inclusiva. Porque o que faltou no documento em geral, candidata? Faltou falar sobre educação inclusiva, sobre educação integral e sobre equidade. Sabe, o cara da banca ficou muito pouco implícita ou explícita essa informação. Falou vagamente. E assim, você tem que seguir o que está escrito na proposta de discursiva. Se está pedindo para você falar, relacionar, se está pedindo para você relacionar a matemática da atualidade com a educação integral, inclusive e equidade, você tem que estar lá, expresso no texto, ou implicitamente, mas aquele implicitamente assim, bom, ela leu o currículo de matemática, tá? Então, assim, aqui ficou faltando, nesse primeiro parágrafo introdutório, já que você citou, baseando-se no conhecimento e cultura das crianças, falar sobre educação inclusiva. A educação inclusiva, ela respeita a cultura, a religião, as condições socioeconômicas, os saberes das diversas crianças. Faltou você falar, faltou informação. Está faltando, as informações que você colocou estão certas? Estão, mas estão incompletas, tá? Introdução. Na parte do desenvolvimento, no parágrafo 1, também é a mesma coisa. Você falou, ó, isso sugere que devemos ensinar a matemática baseada na realidade dos estudantes. Beleza. Para que assim venham a aprender a formar e tomar cuidado também na hora de escrever a palavra, ó. Eu como a banca aqui, ó, eu fiquei formar, eu sei que é formar, mas está parecendo um formalar,
né? Então, tudo bem, eu sei que deve ter sido rascunho, mas na hora de passar limpo, né, lá para a banca ler, toma cuidado, tá? E criar hipóteses, resolução de problemas através da investigação. Então, aqui, já que você falou sobre baseado na realidade dos estudantes, para assim, para que venham a aprender a formar e criar hipóteses. Isso só é possível a partir do momento em que você considera o conhecimento deles, que você considera uma educação integral, que não dá só embasamento em fatores cognitivos, mas sociais, culturais, afetivos. Faltou você falar que aqui caberia você falar, já linkar com a educação integral. Aqui já dava para você fazer essa ligação, relacionar esse parágrafo, relacionar com a educação integral, porque você tinha que falar sobre a educação, a matemática da atualidade, mais educação integral, mais educação inclusiva, mais equidade. Então, já que você não quis falar tudo num blocão só, você espalhou as informações pelo texto, você poderia ter ampliado e melhorado esse parágrafo, tá? A informação está certa? Está, mas está incompleta. Você perderia ponto por não ter colocado todas as informações, certo? E, por fim, aqui no parágrafo 2, ela fez, essa candidata, ela foi seguindo ali o passo a passo que eu falei, né? Introdução, 2 parágrafos do desenvolvimento e um de conclusão. Ela seguiu esse quebra-cabeça. Não necessariamente, você podia, né, já a outra candidata que a gente vai analisar, ela já não seguiu o passo a passo que eu falei. Só que assim, gente, eu penso o seguinte, eu não estou mandando você fazer exatamente o que eu falo, mas é que assim, que eu estou tão acostumada, ó, você não pode dar trabalho para a banca. O cara da banca, ele está ali com um pacote de 1000 provas para ele corrigir, ele tem que bater o olho e encontrar a informação, ele tem que bater o olho e encontrar a informação. Então, você não pode florear muito, você tem que ser o quanto mais objetivo você for nas informações, na hora da sua escrita, mesmo que, por exemplo, eu sou uma pessoa analítica, eu não sou muito sintética, mas quando eu escrevo, pá, a informação tá ali. O cara da banca bateu o olho e achou a informação, porque ele vai bater no olho e vai já ticando que, bom, aqui atendeu o critério de matemática na atualidade, aqui atendeu o critério de educação inclusiva, aqui atendeu o critério de educação integral, aqui atendeu ao critério de equidade, aqui atendeu o critério de matemática como resolução de problemas, como atividades argumentativas, atividades, como é que é o nome lá que a gente falou? Resolução de problemas e atividades investigativas, que é o ponto principal. É o ponto principal, né? O que ele, por exemplo, nessa correção aqui, o que o cara da banca tinha que bater o olho, encontrar? O que é matemática na atualidade, que é voltada para as práticas sociais e respeita a realidade do aluno, aí, pá, outra informação, resolução de problemas, essas palavras, ele bate o olho, resolução de problemas, aí o outro, bate o olho, atividades investigativas, bate o olho, achei educação integral, achei educação inclusiva e achei equidade, ponto, é isso que o cara faz, ele tem tempo de ficar lendo. Aí, se ele se perde, opa, peraí. Isso aqui quer dizer o quê? Implicitamente, peraí. Opa, não pode, você não pode dar boi pro cara da banca. Então, a dica que eu dou, agora eu vou dar, não dica como professora de língua portuguesa, mas como concurseira, seja o mais objetivo possível, né? Por isso que a gente treina diversos temas, para você dominar diversos temas. Qual é o tema que está na moda? Não é tema que está na moda. A gente vai treinar o que está no edital. A gente conseguiu, sei lá, já é o 8º, 9º, 10º tema que a gente está treinando aqui, ainda tem mais, tá? Tem que ser o mais objetivo possível, gente. Não dá para ficar embromando. Eles não aceitam embromação, eles querem as respostas lá para eles corrigir o mais depressa possível para eles tomarem a cerveja deles. Já falei para vocês, tá? Aí aqui, né, poderia ter falado, aí a gente falou aqui, que poderia ter falado sobre educação integral, e aqui também. Ó, aqui, com isso, devemos apresentar algumas formas de ensinar como o uso da tecnologia digital. Dá a impressão, aqui, ó, se o cara for parar para pensar, assim, então quer dizer que
a resolução de problemas e atividades investigativas tem que ser com tecnologia digital? Não. Uma das ferramentas para o ensino, você tem que diversificar as estratégias. São 3 estratégias que está lá no documento. Resolução de problemas, que perpassa todo o ensino fundamental, atividades investigativas e tecnologia digital. Nesse parágrafo, dá a impressão que é através da tecnologia digital que se ensina a resolução de problemas e que se ensina atividades investigativas. Toma cuidado com a interpretação. Se o cara lê muito rápido, tudo bem. Se o cara lê já analisando, ele... Opa, o que está querendo dizer aqui? Ó, com isso, devemos apresentar algumas formas de ensinar. Ó, com formas, ensina. Então, faz um texto mais... tem que ter aqui concordância verbal, concordância nominal, né? Eu sei que você fez só para rascunho para você mandar aqui para mim, mas presta atenção, tá bom? Ó, formas de ensinar com o uso da tecnologia digital, podendo ser usado este recurso em todas as fases, desde a educação infantil até os anos seguintes. Não, você está falando só sobre o currículo de matemática. O currículo de matemática em todo o ensino fundamental. Tira essa educação infantil e coloca em todo o ensino fundamental, podendo gerar a aprendizagem que será baseada na realidade das crianças. Então, aqui caberia você falar assim, olha, para que haja, de fato, esse ensino, é necessário que se respeite as especificidades, características, religião, fatores socioeconômicos, culturais, né, de bebês e crianças, fazendo com que haja equidade e que os direitos de aprendizagem sejam garantidos. Aqui caberia você finalizar com equidade. Entende? Aqui caberia isso, tá? Então, faltou informação. Suas informações são certas? São, mas faltou informação. E, por fim, né, aí aqui daria, ou para você fazer um resumão de tudo, ó. Vou ler aqui o final dela, tá? A conclusão dessa candidata. Para tanto, ao ensinar a matemática de forma extra-matemática, não é só extra-matemática que se ensina a matemática, tem a intramatemática e a extra-matemática. Aqui você colocou uma palavra-chave e ficou sem nexo, tá? Ficou aqui, ó, aqui ficou sem nexo. Porque já que você falou de essa, você tinha que falar de intra. Toma cuidado, tá? Problematizadora, estaremos garantindo e respeitando essas crianças como sujeitos de direito, estimulando um ensino voltado para o desenvolvimento de forma autoral dos educandos, formando crianças protagonistas de sua aprendizagem. Tá bom, tá bom. Só aqui, tá bom. Não, acho que nem caberia aqui, não precisava nem finalizar aqui. Mas aqui, ó, essa informação, a matemática de forma, você poderia completar de forma intramatemática e extramatemática. Ficou bom. Vou até tirar isso aqui, ó, porque o integral você já falou aqui. Né? Deveria ter falado aqui. Aí aqui, ó, você falou, poderia ter colocado o inclusivo aqui, o integral aqui, né? E a equidade aqui. E aí você finalizou bem, só que faltou a palavra extra-matemática. Tá bom, vou até tirar isso aqui que você já tinha falado já tinha falado, não, deveria ter falado, né? Tá bom essa conclusão. Só aqui que ficou faltando o intra e extra-matemática para o cara da banca ver que você sabe o que é intra-matemática e extra-matemática. Tá? Candidata. Aí aqui a outra. Vamos lá. Eu analisei a dela de outra forma, porque, ó, aqui, dica para essa candidata aqui, ó. O que essa aqui foi sucinta demais, essa aqui floreou demais. Entende? Floreou tanto que não deu tempo, não teve espaço para colocar algumas informações. Mesmo ela floreando muito, faltou informação, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vou ler aqui para vocês ela a completa primeiro, tá? Ó. Segundo o documento e letramento matemática, não é esse o nome do documento, toma cuidado.
toma cuidado, que você precisa citar o documento adequadamente, tá, candidata? Você precisa, na hora que você vai citar o documento, tem que citar de forma correta, tá? Então, segundo o documento, currículo da cidade, matemática, ensino fundamental, tá? Permite aos estudantes identificar conhecimentos matemáticos fundamentais para a compreensão e atenção do mundo, ó, faltou um do mundo atual, né? Na construção do currículo da cidade para a matemática, uma das preocupações foi propor reflexão sobre diferentes estratégias de ensino da matemática, em função dos estudantes da atualidade, de forma compatível com os processos de aprendizagem dessas crianças. Ficou bacana. Só lá em cima que faltou citar adequadamente, tá? Ó, segundo o documento e letramento matemática, ficou solto, sem nexo. Toma cuidado, tá? E aqui, ó, na construção do currículo, poderia continuar lá no mesmo parágrafo, não tinha que separar. No caso aqui, você fez parágrafos muito curtinhos, eu achei, tá? E aqui, ó, para a BNCC, outra coisa também. Outra coisa que eu quero também te corrigir. Como eu pedi para. Como a banca, a banca está pedindo para você citar o documento currículo da matemática, a BNCC ela é citada dentro desse currículo. Então, você deveria ter falado assim: para a BNCC 2017, citada no currículo de matemática, porque ela não mandou você analisar de acordo com a BNCC. Ela mandou você analisar de acordo com o currículo da matemática. Tem que tomar cuidado, tá? Mas subentende-se que você leu aquilo no currículo de matemática, tá? Mas procura deixar assim, olha, a BNCC, que é citada no currículo de matemática, ensino fundamental, tá? Procura fazer isso, tá? O letramento matemático é definido como um conjunto de competências e habilidades de raciocínio, Peraí que eu fiquei meio perdida aqui. Raciocinar, representar, de raciocínio, 2 pontos, faltam 2 pontos aqui, tá? Raciocinar, representar, comunicar e argumentar. Hoje, o problema é visto, então, você deveria ter colocado aqui, hoje, a resolução de problema é vista como uma situação desafiadora que tem significado para os estudantes, que deve ser proposta pelo professor com intencionalidade ou pelo próprio estudante, né? Então, a resolução de problemas devem ser desafiadoras, oferecidas pelo professor ou criadas pelo próprio estudante. Acho que dava para você melhorar aqui esse parágrafo, tá? Na escrita. Mas calma aí que tem análise. Eu já fiz análise aqui embaixo, tá? Então, no ciclo de alfabetização, aqui, gente, não caberia, porque faltou espaço para você fazer a sua conclusão. Não precisaria disso aqui, ó. No ciclo de alfabetização, aí você foi dando muitos exemplos e não deixou um espaço para você fazer a sua conclusão, tá? Ó, no ciclo de alfabetização, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem a resolução de problemas orais ou escritos de diversos tipos, de preferência, legenda, ligados ao cotidiano, com destaque para a utilização dos procedimentos pessoais de resolução. Esse parágrafo não precisava. Você já deu outros exemplos anteriores de como deve ser ensinada a matemática, tá? O objetivo de aprendizagem e desenvolvimento apontam em todos os ciclos o uso de atividades investigativas no ciclo de alfabetização. Você poderia ter falado a resolução de problemas e as atividades investigativas, de acordo com esse documento, deve ser tratada em todo o processo do ensino fundamental, em todas as séries do ensino fundamental. Ponto. Resumiria tudo isso, tá? Aí, esse ensino da matemática
concentrado, concentrado na realidade, só é possível numa educação integral, quando a educação integral seja levada em conta. Aí, faltou você fazer o fechamento, faltou você fazer a conclusão. Por quê? Porque você exemplificou demais. Não precisa exemplificar tanto assim, tá? Aí, deixa eu falar aqui, ó. Aí eu já fui, ó. Aí no parágrafo aqui, ó, citar o documento de forma adequada, segundo o documento currículo da cidade de matemática do ensino fundamental. A introdução está bem fundamentada, tá ótimo. Só faltou você citar o documento corretamente, tá? Aqui no desenvolvimento, eu coloquei aqui, ó. Este mesmo documento cita a BNCC, aí em vez de você colocar segundo a BNCC, não é segundo a BNCC, é segundo o documento que cita a BNCC, diz que o letramento matemático, aí você terminaria. Em virtude disso, resolver problemas de matemática é visto como, ou resolver problemas e atividades investigativas é visto como, ó, então, você pegar tudo isso, ó, deu muitos exemplos e esqueceu de falar sobre atividades investigativas e tecnologias digitais. Você deu tanto exemplo sobre resolução de problemas que esqueceu de falar de atividades investigativas e esqueceu de falar de tecnologias digitais. Nesse sentido, você deu tanto exemplo que não sobrou espaço para você fazer um fechamento legal, que aí nesse fechamento, você, ó, essa matemática só pode ser ensinada, a matemática na atualidade só é possível, né, na medida em que se respeita a educação integral, que considere o estudante em sua inteireza, dentro da equidade, que respeita as especificidades de cada estudante, considerando uma educação inclusiva em que todos tenham seus direitos de aprendizagem garantidos, ponto. Faltou isso, porque você deu tanto exemplo de resolução de problema que esqueceu de falar do resto. Você encheu de linguiça, mas não colocou, faltou informação. Todas as informações estão corretas, mas faltou informação, tá? Esse aqui é dessa candidata. Agora essa, ela mandou agora há pouco, então a gente vai ler junto, e aí eu faço um comentário geral e já encerro a aula, tá bom? Ó, eu não li, tô lendo agora junto com vocês, tá bom? Gente, tudo bem por aí? Dá um joia, que aí dá a impressão que eu só tô fazendo uma aula gravada aqui. Tudo bem, gente? Manda um oi, fala, tô viva, tô aqui tomando um café, tentando, né? A Ana Paula disse que tá aí. E as outras não estão, não é? Vocês estão lavando louça, né? Suas danadas. Eu sei que vocês estão. Ou não, estão preparando comida. Faz uma marmitinha para mim, hein? Por favor. Vamos lá, gente. Aqui, ó, dessa candidata aqui, ó. Bora, aqui, ó. Ó, ensino da matemática, né? Tô lendo agora, eu não corrigi porque ela me mandou agora, tá? O ensino da matemática da atualidade se difere do ensino da matemática. Lembra que eu falei que podia olhar nas coisas? Dessa vez podia olhar, não tem problema. Então, tá? Faz parte. Se tiver igualzinho o texto, não tem problema, não. Vamos ver se como é que ela montou o texto dela. Você vê que é o mesmo assunto, você vê como é que as pessoas vão montando o texto? Eu acho bem interessante isso. O ensino da matemática da atualidade se difere do ensino da matemática tradicional, uma vez que o primeiro considera a realidade e o contexto social no qual o estudante está inserido, considera o educando como indivíduo capaz de criar e transformar o seu contexto sócio-histórico. Diferente da matemática tradicional, que tem como centralidade o professor, detentor do saber e que aborda temas desconectados com as práticas sociais. Pesquisas recentes, citadas no currículo da cidade, boa! Componente curricular matemática, indicam que o ensino dessa disciplina, na atualidade, deve ser ensinado levando-se em consideração o uso da tecnologia, como calculadoras e softwares, deve ser incorporado ao ensino da matemática para auxiliar na resolução de problemas e na visualização de conceitos. Faltou informação, você deveria ter falado que o ensino da matemática na atualidade deve considerar a resolução de problemas, atividades investigativas e o uso das tecnologias, né, para alcançar uma aprendizagem mais qualificada, para alcançar uma aprendizagem integral, tá? Faltou falar isso.
Então, com isso, e considerando o texto acima e considerando as ideias acima, o texto acima não, as ideias acima, o ensino da matemática deve ser adaptado para atender às necessidades de todos os alunos, coadunar com uma diversidade de estratégias que promovam estudantes críticos e capazes de resolver problemas. Enfim, isso é possível na medida em que esse ensino da matemática, enfim, ela falou que era um rascunho, ela falou, professora, é um rascunho. Enfim, isso só é possível na medida em que esse ensino da matemática conectado à realidade seja levado em seus aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Faltou aí informação e faltou aprofundar mais a questão da como essa matemática deve estar integrada à educação, à equidade, como ela se dá na educação inclusive e como ela se dá na educação integral. Faltou articular melhor, aqui, nesse texto também está faltando informação, né? Então, aqui, ó, por exemplo, nas pesquisas recentes, tinha que falar das 3 diversidades de estratégias, que é a resolução de problemas, deixar mais claro, está faltando clareza no texto, tá? E aí, ir articulando, ou você, por exemplo, fala ao longo do desenvolvimento, fala sobre essas estratégias e finaliza com que isso só é importante de acordo com a educação inclusiva, equidade, só que você tem que destrinchar cada assunto desse, tá? Então, a mesma coisa que aconteceu com delas. Faltou aqui, está um texto mais coerente, está um texto mais limpo, mais fácil de se ler, mas está faltando informação também, tá bom? É isso, meninas. Para a semana que vem, como hoje a gente tratou da normativa de registro, deixa eu só fazer uma lição de casa para vocês me entregarem, e aí eu coloco na lição de casa da semana que vem. Quer ver? Deixa eu só... Aqui, ó. Você vai, ó, para o próximo aulão, tá? Para o próximo aulão de domingo, ó. Você vai escrever para mim aulão de domingo. Aí vai ter 2 temas, esse e o da normativa alimentar. A gente acabou de falar dos registros, você vai falar para mim qual a importância... relacione registros na educação infantil e documentação pedagógica, tá? Então, já estou deixando o tema aqui para o próximo aulão, tá? É isso, tá? Lição de casa, certo, gente? Gente, vou finalizar, faltam só 12 minutinhos, tá? Vou finalizar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou aproveitar aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém acha que essa aula foi maçante, chata? Eu mudo, pode dar sugestões. Ajudou? E aí, gente? Alguém? Pode abrir o microfone que já está acabando a aula, tá? Aí não tem problema não. Ajudou sim, beleza. A Adma falou que ajudou sim. As outras meninas? Gostaria da opinião de vocês. Pode continuar assim, muito produtiva, tá? Mas ela dá para ser mais produtiva, viu? A próxima, eu quero ver se essa vocês me entregam a atividade que eu estou deixando para o aulão já de domingo. E aí vai ter outra discursiva, eu vou pegar da normativa alimentar para a gente fazer uma discursiva juntos, que é muito legal, fazer uma discursiva coletiva. Eu pego essa de registro e corrijo junto, e a outra de normativa alimentar, que vai ser o tema dessa semana, a gente vai fazer junto, tá? Beleza? Gente, obrigada. Bom domingo, bom almoço, e a gente se vê amanhã, que aqui é de domingo a domingo. Obrigada, gente. Bom descanso. Deixa eu fechar aqui. Até mais.